Boa noite. É uma alegria estarmos aqui reunidos para celebrarmos, o fato mais importante da história, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas essa ressurreição, ela é possível porque houve um fato anterior a ela que possibilitou a morte e ressurreição do Senhor em nosso favor. E esse fato é a encarnação de Cristo. E essa encarnação, Deus resolveu fazer por um meio simples. Ele veio como uma criança, um bebê que nasceu de uma mulher. Então vamos ver como Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, descreve esse nascimento. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, como eu disse no começo, Mateus ele vai descrever o nascimento de Jesus de forma simples, mas também de forma muito especial. O nascimento de Jesus está envolto de coisas maravilhosas, como, por exemplo, o fato da sua mãe ser virgem, e mesmo assim conceber um filho. Também no fato de um anjo vir e anunciar essa gravidez e o nascimento e a identidade daquele que deveria nascer. Também de um anjo falar com o seu pai, dizendo que ele deveria receber a mãe de Jesus, porque o ente que estava nele era um ente santo. Era concebido pelo Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que é simples, está envolta em maravilhas. Mas o que é mais maravilhoso a respeito do nascimento de Jesus é o que nós encontramos nos versículos 22 e 23, quando Mateus ele vai dizer que o nascimento de Jesus cumpriria uma promessa que o Senhor havia feito 700 anos antes pelo profeta Isaías. E ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, o que é mais maravilhoso no nascimento de Jesus é o fato de que esse nascimento é o cumprimento da promessa de um Deus fiel. Um Deus que não esquece as suas promessas. Um Deus que leva adiante aquilo que ele planejou fazer. O nascimento de Jesus é a demonstração da fidelidade de Deus na vida dos homens. É Deus demonstrando que ele é fiel. E ele vai cumprir o seu plano. Então o nascimento dá ensejo a tudo mais que viria com esse nascimento. A sua obra, também a sua morte e depois a sua ressurreição. Porque aqui Deus está cumprindo as suas promessas. E foi assim que todos aqueles que estavam envolvidos ali no nascimento e conhecimento de Jesus, ainda como um bebê, viram isso. Os pastores que estavam cuidando dos rebanhos no campo, eles entenderam que o nascimento daquela criança numa manjedoura era o cumprimento do Deus fiel, cumprindo as suas promessas. Também José, quando o anjo falou com ele, entendeu que ali Deus estava cumprindo as suas promessas, era a fidelidade de Deus se demonstrando ali. Também nós vemos Zacarias, o pai de João Batista, que compreendeu que o seu filho era aquele que precederia aquele que foi prometido por Deus. Na vida de
Simeão, nós também vemos ele se regozijando com o cumprimento da promessa de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus em trazer aquela criança como cumprimento das suas promessas. Ana também glorificou a Deus. Ana, a profetisa que estava no templo, quando Jesus foi apresentado, glorificou a Deus por causa da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E também a sua mãe, Maria, exaltou a Deus, porque ela compreendeu que o seu filho era a demonstração da fidelidade de Deus na sua vida. E aí ela até compôs um cântico que eu queria ler com vocês. Está lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, que diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria compreendeu que o nascimento do seu filho, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, era a demonstração da fidelidade de Deus. E por causa desse nascimento é que nós podemos aqui hoje estar celebrando também a sua ressurreição. Amém?